Bem-vindos à Central Halo Brasil, sua central de notícias sobre Halo. Saudações Spartans! Aqui quem fala é o Mestre Chefe e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a análise aí do primeiro episódio da série de Halo exclusiva da Paramount Plus. Já falando logo de cara, este vídeo conterá spoilers, né? Todo tipo de spoiler do primeiro episódio. Então, se você não assistiu ainda, pausa o vídeo, vai lá, assista ao primeiro episódio, né? E depois volta aqui pra gente estar trocando uma ideia aí sobre o que vocês acharam, o que eu achei do primeiro episódio também. Muita gente curtiu, algumas pessoas não gostaram, teve gente que achou que a adaptação foi boa, outros que a adaptação não foi tão boa assim. A gente vai estar conversando aqui tudo isso e muito mais neste vídeo. Então, sem muita enrolação, já lembrando, entrando na zona de spoilers, se você não assistiu, vai assistir e depois volta aqui no vídeo, tá certo? Também lembrando, eu vou estar trazendo vídeos de todos os episódios, né? Todos os episódios que forem saindo, eu vou estar trazendo um vídeo, né, com spoilers falando da minha reação, o que eu achei do episódio e tudo mais. E enfim, é isso daí, eu espero que vocês gostem. Então, sem muita enrolação, já vamos partir direto, né, para a análise do primeiro episódio. Bom, tratando de um contexto geral, né, a gente sabia que a série teria algumas coisas diferentes em relação ao universo já estabelecido da franquia, né? A gente sabe que essa série vai ser uma série não canon, ou seja, todos os acontecimentos dela não vão estar linkados com o que acontece na série principal, né? Que vai nos livros, os jogos, HQs e tudo mais. Dito isso, eu devo confessar que a série me ganhou nesse primeiro episódio quando eu vi um ser humano sendo completamente destruído, eviscerado com um tiro de plasma, cara. Essa série ela tem, né, a classificação para 16 anos, ou seja, é uma faixa etária um pouco maior, né? E pela primeira vez a gente vê uma representação audiovisual de algo que acontece constantemente nos livros, por exemplo, né? Tiros de plasma em seres humanos praticamente derretem, fritam o cara. E pela primeira vez a gente pôde ver isso. Então, só esse pequeno ponto já traz algo diferente nessa série em relação aos jogos, por exemplo. Os jogos a gente sabe que a classificação tem que ser menor para vender mais, todas aquelas coisas e tal. Então, pela primeira vez a gente pôde ter isso audiovisualmente falando, né? Vamos colocar assim. Uma representação mais violenta do que é esse universo de Halo. E eu acho que isso é o que pode caracterizar bem não só o primeiro episódio, mas toda a abordagem que essa série vai ter. Diferentemente dos jogos, por exemplo, que a gente sempre vê o Master Chief como o herói que salva a humanidade, né? O Spartan que traz ali o símbolo de esperança dos seres humanos contra os Covenants ou qualquer outra facção alienígena, como os Banidos, que venha, né, assolar ali a humanidade. Diferentemente da abordagem dos jogos, a abordagem da série traz algo diferente, algo mais visceral, algo mais real, por assim dizer. A gente vê o outro lado da faceta, o outro lado da guerra, não pelos Covenants, ou pelos Banidos, ou por qualquer outra facção. A gente vê o outro lado da guerra civil, a guerra humana entre as colônias internas e externas, e mostra uma UNSC completamente diferente do que aquilo que a gente está acostumado para quem só joga os games. Para quem acompanha o universo expandido, para quem acompanha os livros, os quadrinhos, sabe que de fato a UNSC não é essa boazinha santa que todo mundo quer participar, quer entrar, quer ser um soldado para servir e ajudar a humanidade. Por muitos anos, a UNSC junto com a ONI também, eu não sei se a ONI vai ser explorada nessa série, né? Eles estão deixando pelo menos até então tudo sendo o UNSC. Eles mostram que a UNSC também tem suas falhas, também tem seus problemas. E é algo que é retratado muito bem na série. Já no começo, a gente está no planeta Madrigal, que é um planeta que faz parte do governo unificado da Terra, porém está dentro do sistema de colônias externas. Para quem não conhece muito bem do universo de Halo, a gente tem um sistema, né, que é dividido entre colônias internas, que são planetas mais próximos da Terra que tem um controle maior da UNSC,
e as colônias externas, que são planetas, né, mais afastados dos sistemas e que não têm já uma grande participação da UNSC e do governo unificado da Terra, no caso. E aí, o que acontece no universo de Halo, isso falando da linha principal e que foi abordado na série também, é justamente essa questão de que, em um determinado momento, as colônias externas se sentiram, né, prejudicadas pelo fato do governo unificado da Terra apenas favorecer as colônias internas, então eles decidiram meio que se separar, né, meio que criar movimentos separatistas a fim de transformar esses planetas, esses sistemas em sistemas independentes, né? A gente tem isso na linha principal, e isso foi abordado nessa linha secundária do canon. E é muito bacana a gente ver esse outro lado também, né? Mostrar uma UNSC mais suja, né? Uma UNSC que comete erros, uma UNSC que vai fazer de tudo que for necessário para poder vencer essa guerra, inclusive matar seres humanos. E isso, todo esse mote dessa guerra civil humana entre as colônias internas e externas, entre a UNSC e os insurgentes, é adaptado dentro dessa série muito bem. E é para isso que existe a criação dos Spartans. Muita gente coloca a criação dos Spartans como algo apenas para destruir o Covenant e a ameaça dos alienígenas que querem destruir a humanidade, mas não. O propósito inicial dos Spartans foi essa guerra humana, essa guerra civil humana entre as colônias internas e externas. E isso é abordado na série já no começo dela. Isso é muito bacana, é muito legal ver isso adaptado, né, pela primeira vez para uma mídia audiovisual, né? É muito legal a gente ver esse lado da guerra, esse lado que, né, a gente só tinha sido visto explorado nos quadrinhos, nos livros e tudo mais. Então eu achei isso aí um ponto muito positivo. A gente tem, né, várias coisas ali que acontecem dentro da série que são muito interessantes. E quando a gente vai assistindo, né, a gente tem o vislumbre da primeira personagem, né, agora eu vou... Caramba, até esqueci o nome da menina agora. Quan Ha, né, agora eu pesquisei o nome da personagem aqui. A gente tem, né, o vislumbre da Quan Ha, que é uma das protagonistas da série, né, que é uma jovem adolescente, né, acho que é jovem adolescente, que vive em Madrigal, né, que é um desses planetas que fazem parte das colônias externas, e ela tá ali com os amigos dela, tal, procurando ervas ilícitas, pra, né, enfim, tá com os colegas lá, e de repente ela vê, né, de longe algo estranho, que eu e você sabemos que é uma camuflagem de elite, mas ela fica curiosa para saber o que é, tudo mais, e aí ela, né, vai atrás, vê uma nave Phantom. Ela não sabe o que é, não sabe reconhecer, afinal os Covenant, nesse período específico da série, os Covenants ainda não são muito bem difundidos entre a humanidade, né? Eles acham que é uma propaganda da UNSC para poder justificar as ações deles contra os insurgentes, né? Tudo propaganda de guerra. Isso é algo que eu acredito que deva ser explorado na série, que é muito bacana de ver essa situação. E nesse momento, ela volta, né, querendo pegar os amigos dela, não, vamos voltar, tem uns negócios ali que eu não sei o que é e tudo mais. E aí tem o ponto que eu mencionei anteriormente no vídeo, que, cara, me pegou de jeito. Cara, os amigos dela começam a ser vaporizados com tiro de plasma, mano. E isso é muito legal. Isso é muito bacana, velho. Parece um pouco esquisito falar isso, mas ter essa representação mais violenta do universo de Halo é algo novo. Então isso aí eu curti muito. Isso eu achei muito bacana. E aí, né, a vila dela começa a ser atacada, né, pelos elites, né, pelo Covenant e tudo mais, e aí chegam os Spartans. E dá para perceber que os Spartans, dentro desse universo, novamente, não são aqueles salvadores da pátria, da humanidade. Talvez dentro das colônias internas, sim. Mas para as colônias externas, os Spartans são armas de guerra que, né, destroem ali seus companheiros ali e tudo mais. É algo visto de maneira ruim. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal você ter, de novo, essa outra faceta da guerra civil, né? O lado dos insurgentes, vamos dizer assim. Eu acho que em nenhum momento é mencionado o nome insurgentes dentro da série, mas a gente entende, né, que é essa a representação que eles querem dar, que é o pessoal das colônias externas. O Master Chief começa ali, né, junto com o Silver Team, que é a equipe que ele faz parte, começa ali a matar, né, os alienígenas com cenas de ação muito legais, muito bacanas mesmo.
E aí eu queria já trazer o primeiro ponto negativo da série, na minha opinião, que mesmo com várias cenas legais, né, de ação do Master Chief atirando, né, eliminando os elites ali, e também os outros Spartans que fazem parte do Silver Team, em alguns momentos foram utilizados, né, CGIs para poder entrarem ali no corte, e algumas delas não são tão boas assim. Eu devo dizer, né, que se eu for trazer um dos pontos negativos da série, na minha opinião, é a utilização de algumas CGIs que não foram colocadas tão bem, que às vezes poderiam ser substituídas com props reais, né? Destaque aí para uma cena que tem uma Assault Rifle que cai no chão, né? O Master Chief tá segurando uma Assault Rifle real, joga no chão, e aí a imagem corta e, em vez de ser a arma de fato sendo jogada no chão, é utilizada uma CG. E a CG não é tão boa assim. Então, se eu poderia já pontuar um primeiro erro da série, vamos dizer assim, um primeiro ponto negativo, seria a questão da utilização de algumas CGs que não ficaram tão legais assim dentro do episódio. Mas, se você está assistindo ali, né, você deixa passar, ok. Nem todas as CGs do mundo vão ser excelentes. Mas enfim, aí o Master Chief, né, consegue ali derrotar todos os Covenants, porém eles destroem a vila por completo, né, matam todos os habitantes, menos a personagem, né, da Quan Ha ali, que sobrevive, apesar de tudo. Um fato bem interessante que eu queria pontuar nesse episódio, que algumas pessoas talvez não tenham percebido, é o fato de que, sim, aqueles humanos daquela região de Madrigal utilizam armas, né, tecnologia do nosso século atual, né, o século 21. Eles estão com AKs, estão com carros da Chevrolet, né, dos anos 2000, 1900 e pouquinho. E o que eu achei interessante é que isso foi representado visualmente no fato de que quando os humanos estão atirando nos elites, eles não fazem nem cosquinha, né? As armas são muito ultrapassadas, são muito velhas. Então você vê que eles tentam ali, né, acertar os elites, acertar o Sanheili, porém nem conseguem penetrar o escudo de defesa deles. E quando o Master Chief chega com armas mais tecnologicamente avançadas do século atual da série, aí você vê que ele consegue eliminar os inimigos. Então isso aí foi um recurso visual que eu particularmente achei muito interessante. Não sei se foi intencional, mas foi o que eu consegui pescar ali. Isso eu achei bem legal. Enfim, o Master Chief então começa a explorar os arredores, né, daquele povoado ali, e encontra a nave Phantom logo acima de uma caverna, né, que foi ali mais ou menos o local onde a Quan Ha encontrou os elites pela primeira vez. E é nesse momento que o Master Chief entra em contato com o artefato Forerunner, que começa a liberar as memórias dele. E aí já é outra parte da série, né, uma outra adaptação da série, que eu particularmente gostei, que é o fato do Master Chief e os outros Spartans serem armas controláveis. Eles têm supressão de memórias, né? Eles não se lembram da sua infância, não se lembram quem era, só lembram somente de serem Spartans. E isso aí é algo, uma conversa, né, que vai existir dentro da série que vai ser muito interessante. Então, a partir do momento que o Master Chief toca naquele artefato Forerunner, as memórias dele começam a ser recuperadas e a UNSC começa a perder o controle em cima do Spartan. E isso aí é algo que vai se desenrolando até o fim do episódio, quando o Master Chief simplesmente ignora todas as ordens, né, e começa a fugir com a garota. Afinal, ela queria ser utilizada como uma propaganda de guerra, né? A gente vê mais pra frente que a Quan Ha conversa ali com a Miranda Kiss, né, que é a filha do Capitão Kiss, com a Catherine Halsey, né, a doutora Halsey. Elas ali têm uma conversa, né, a respeito da Miranda tentar convencer a Quan Ha a falar a respeito do Covenant, né, para poder unir as colônias internas e externas numa guerra em comum contra, né, essa raça alienígena. Porém, é claro que a Quan Ha manda todo mundo ir à merda, fala: meu irmão, vocês mataram minha família, mataram meu planeta todo, eu não quero nem saber disso aí. Mas enfim, eu tô resumindo bem o episódio, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente tem um primeiro glimpse, né, da doutora Halsey também, ela falando, né, sobre o projeto Spartan, junto com a Parangos, acho que é assim que se fala, né, que é uma almirante. É almirante? Acho que é almirante. Que é uma das cabeças ali da UNSC. A gente vê que em vários momentos elas têm discussões, né, a respeito do que fazer com o Master Chief a partir do momento que ele começa a desobedecer ordens, né, depois da recusa da Quan Ha
de querer gravar o vídeo lá para falar das colônias externas, a UNSC simplesmente manda matar aquela criança, aquela adolescente. E o Master Chief, né, que já está começando a ter essa supressão de memória, a acabar nessa supressão de memória ali, ele começa a desobedecer ordens. E aí a gente tem um outro ponto, né, que a doutora Halsey fala sobre o projeto Cortana. E aqui está uma coisa que eu queria falar. Eu avisei, eu que estava vendo os trailers, estava fazendo análise, eu não vou lembrar qual live que eu falei isso, se eu conseguir achar eu boto aqui no vídeo, mas acho que não vou conseguir achar. Mas eu falei isso, eu falei que o plot da série seria esse, o Master Chief iria tocar lá no artefato, né? Iria começar, a UNSC ia perder o controle dessa super arma, né? Uma coisa que foi frisada muito nos trailers. O Master Chief é uma arma atualizável, inteligente, pensa rápido e principalmente controlável. Então o que aconteceria se eles começassem a perder o controle da maior arma da humanidade? E é basicamente isso o plot que a série vai carregar para os próximos episódios. Com certeza vão ter outros subplots ao longo do caminho, mas o plot inicial, né, basicamente seria esse, né? O que acontece quando a maior arma da humanidade, que era antigamente controlável, começa, né, a perder o controle ali por parte, né, da UNSC e tudo mais. Então isso aí é algo muito interessante em cima do plot. No mais, o episódio vai passando, a gente tem, né, o primeiro glimpse da Cortana, que era outra coisa que eu tinha falado também, que ela seria criada justamente para aumentar o controle da UNSC em cima do Master Chief e dos outros Spartans, né, consequentemente. A gente vê ali o primeiro clone da Dra. Halsey, né, e aí tá uma coisa que eu particularmente não entendi a crítica de algumas pessoas falando, a Cortana é um ser humano que depois vai ser digitalizado. Pessoal, tirando as brincadeiras de Cortana humana que a gente tem aqui no canal, a criação da Cortana é assim. A Catherine Halsey, ela cria clones dela, retira tecido do cérebro desses clones dela e os transforma em inteligências artificiais. Eu estou resumindo muito o conceito da criação da Cortana, mas basicamente é isso. Esse foi um dos pontos que mais seguiu a lore do jogo, né? A lore tradicional. Então, eu não entendi a crítica de algumas pessoas em cima disso daí, mas ok. No mais, a gente vê ali, né, os momentos finais ali que o Master Chief ele tá acordando, vamos dizer assim, até que ele simplesmente começa a ignorar todas as ordens que são dadas a ele, né? A UNSC consegue escoltar o Pelican deles de volta para Reach, porém o Master Chief consegue libertar, né, tanto ele quanto a Quan Ha do controle da UNSC ali, né? Eles conseguem fazer um pulso, depois que ele toca novamente no artefato lá, ele consegue fazer um pulso que desativa todos os sistemas de controle da UNSC em cima da nave, e aí ele, né, ejeta, voa novamente e vai embora de Reach, e aí acaba o primeiro episódio. Eu tô resumindo bastante porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas enfim, gostei muito desse primeiro episódio. Tem sim suas falhas, como por exemplo o CGI, que eu achei que alguns momentos ali não ficou tão legais. Um outro destaque de pontos negativos, vamos dizer assim, que eu queria colocar aqui é em cima da dublagem. A dublagem não é ruim, é boa, né? Mas teve duas coisas que aconteceram ali que eu fiquei... Mas como assim? A primeira delas, para quem assistiu o legendado, viu que no momento que o Master Chief e uma das Spartans do Silver Team entram naquela caverna para poder pegar o artefato, existe uma referência para Halo Combat Evolved, né? A Spartan lá fala a mesma frase que a Cortana fala em Halo Combat Evolved, que é, essa rede de cavernas, né? Essa caverna não é uma formação natural. E simplesmente na dublagem eles tiraram essa referência, né? Ela falou outra coisa lá, não foi uma linha transcrita. Então, eu não sei por que eles tiraram a referência, né? Uma referência ao clássico Halo Combat Evolved. Não sei por que saiu na hora da dublagem, não iria descaracterizar o momento ali, nem nada disso, não entendi. E o segundo ponto, aquele narrador, né, que no momento que começa a aparecer, a primeira vez que você está vendo o planeta, mostra lá o planeta, o ano e tudo mais, tá, aqueles textinhos pequenininhos, o cara simplesmente me manda que o Reach era o quartel-general, o QG da UNSC. O que é UNSC, mano? Eu sei que ele tá falando o NSC, né, como se fosse uma coisa só, ele não tá falando nas letras. Mas essa literalidade ficou muito esquisita. Eu ouvi e falei, UNSC?
Como assim Unski, mano? O que é Unski? Enfim, esses dois pontos aí me tiraram um pouco assim. Eu assisti primeiro legendado e depois dublado, né? Inclusive eu acabei de assistir a série dublada. Mas enfim, a dublagem não é ruim, ela é boa. Só esses dois pontos aí que eu olhei assim, eu falei, caramba, né? Poderiam ter feito de uma forma diferente. Mas no mais, para quem quiser assistir dublado, pode assistir, não tem problema nenhum. A voz do Master Chief não é o Sérgio Fortuna, né? Que a gente está acostumado a ver dublando o personagem, então eu vou entender as pessoas que não curtiram tanto a voz dele. De primeiro momento, quando ele tá só com o capacete, né? É um pouco estranho você querer assimilar aquela voz com o Master Chief, mas depois que ele tira o capacete, a gente vê o rosto, né, do Pablo Schreiber lá, aí eu consegui identificar um pouco mais, relacionar um pouco mais a voz com o personagem. E aqui tá o ponto, né, que o último ponto que eu queria abordar da série, que é justamente a revelação do rosto do Master Chief, né? Novamente, isso eu já sabia que iria acontecer, né? Eu cansei de falar isso pra vocês. Cara, você não contrata um ator que já tem um certo nome, um certo renome, pra simplesmente botar o capacete e ficar ali, né? Você contrata o cara, você vai mostrar o rosto dele em algum momento. O que me pegou talvez um pouco de surpresa foi que foi logo no primeiro episódio, né? Uma coisa que talvez poderia ter sido segurado em alguns episódios e tudo mais, foi mostrado logo no primeiro episódio. E aí eu entendo as pessoas que não gostaram, né? Acharam que isso desrespeita o cânone do personagem, né? Quem é o Master Chief de fato. A minha opinião sobre isso aí é o seguinte: a gente não está tratando do Master Chief que a gente conhece, né, naturalmente dos jogos, dos quadrinhos, filmes e tudo mais, livros. E esse é um Master Chief diferente. Esse é um Master Chief que passou pelo treinamento, igual o John da linha principal, tal, mas ele tem algumas diferenças. Ele é um Master Chief que faz piada. Isso é aquela piada lá. No momento eu fiquei igual a menina lá, com a é uma piada bosta, mas é uma piada. É uma piada merda, mas é uma piada. Hilário. É um Master Chief que tem as suas memórias suprimidas, então isso aí já é uma diferença muito grande de personagem em cima do John, que a gente conhece dos jogos, né? E enfim, dentre todas essas questões, uma coisa que eu acho que se sobressai em cima em cima desse personagem, do Master Chief da série, é que ele acaba sendo um Master Chief mais humano. Apesar da supressão de memórias, ele é um Master Chief que, a partir do momento que se tem o estalo dele começar a ter essas memórias antigas voltando e tudo mais, ele acaba se tornando um Chief um pouco mais humano. Um Master Chief que se importa mais. O cara literalmente recebeu uma ordem de eliminar um alvo e, de repente, porque ele começou a conversar com ela, né? Ela mesma própria fala: quem foi que te disse que questionar é algo ruim? E isso daí trouxe um peso pro personagem, porque se a gente for levar em consideração tudo que foi apresentado na série, muito provavelmente esse cara nunca deixou de seguir uma ordem. Tudo que foi passado para ele, ele cumpriu, ele completou a missão. Então quando ele vê a primeira vez que ele começa a ter essas dúvidas em cima do personagem dele, em cima dele, do papel dele nessa guerra entre as colônias internas e externas, quando ele vê uma jovem adolescente falando que, cara, questionar é o certo a se fazer, por que você recebeu essa ordem, por que você cumpriu, né? Quando ela fala que ele matou a mãe dela, ele começa a ver que talvez ele não seja essa arma, essa maior arma da galáxia, né? Ele é mais uma ferramenta da UNSC. E isso eu achei muito interessante. Essa nova abordagem em cima do Master Chief é algo que me faz pensar, poxa, o que aconteceria se talvez Halo 4 e Halo 5 tivesse seguido mais essa linha de uma forma melhor, que talvez fosse o plano inicial da 343, né? Toda essa situação do Master Chief deixar de ser o soldado perfeito que a UNSC sempre quer para as missões e tudo mais, e começar a se tornar um cara que, começa a desobedecer ordens por conta, né? No caso dos jogos seria mais ou menos ali depois do que aconteceu com a Cortana e tudo mais. E o diálogo que ele tem com o Lesk, né? De eles não serem soldados, eles são pessoas. E trazer isso para a série, uma mídia audiovisual que tem o objetivo de expandir mais Halo para outras pessoas,
trazer o rosto do Master Chief traz uma humanidade em cima do personagem. Então, pra mim, mestre chefe, eu não me incomodei. Eu fiquei surpreso que isso tenha acontecido no primeiro episódio, mas se tratando do contexto do que estava acontecendo ali, né, da menina dizendo que ia matar o Chief, porque deu pra entender que ela juntou todas as emoções do fato dele ter matado a mãe dela, né, do pai dela acabar de ter morrido, da vila toda dela ele acabar de ter morrido, povoado ali no planeta Madrigal. Todo mundo que ela conhecia se foi, e o que tá na frente dela é um dos responsáveis por isso. Então, a partir do momento que ela vê o cara como uma máquina de combate, a arma perfeita da UNSC, e o Master Chief tira o capacete e mostra que ele é nada mais do que um humano, né? Ele não é apenas um soldado, ele é um humano também, cachorro latino aí. Isso aí, ao meu ver, ficou legal. Ficou legal, eu comprei a ideia. Se você não comprou a ideia, tudo bem, cada um tem sua opinião, né? Tem todo direito a ter sua opinião, mas eu particularmente não achei ruim, eu achei legal. De novo, a série é o primeiro episódio dela, é o primeiro episódio da série, a gente tem que esperar o que vai acontecer nessa história, né? Ainda tem mais 8 episódios para serem lançados, mas eu acho que foi um pontapé inicial muito bacana, gostei, tá aprovada aí, Paramount, depois de 9 anos, finalmente, essa série de Halo está entre nós. Pessoal, assistam a série. Se você assistiu esse vídeo, você já pegou todos os spoilers, né, possíveis. Mas se você não viu ainda, vai lá, assiste o primeiro episódio, tire suas conclusões, veja por você mesmo como essa história está sendo construída. Se você não gostar, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas deem a chance, vão de mente aberta e entendam que apesar do nome da série ser Halo, é uma abordagem um pouco diferente do que você e eu estamos acostumados. E se você se deixar permitir comprar a ideia da série, às vezes seja um produto aí que você comece a gostar tanto quanto eu particularmente gostei. Mas enfim, pessoal, o vídeo já está bem longo, né? Eu acho que os vídeos de análise dos episódios vão ser longos, até porque, né, eu vou contar aqui resumidamente como foi o episódio e tal, mas eu resumi bastante. Uma coisa, antes de encerrar, a personagem humana que tá com os Covenants, a gente não viu muito dela, então não tem como a gente criar ainda algo em cima dessa personagem, né? Por isso, até mesmo que eu não falei dela na review aqui. Mas enfim, quero conhecer mais ela para poder trazer uma opinião, né? Vocês sabem que quando eu vi isso a primeira vez, eu não curti muito essa ideia, né, de ter uma humana dentro dos Covenant, mas eu acho que eles vão trazer algo interessante aí, né, depois que a gente foi vendo um pouco mais o que foi liberado da personagem. Mas enfim, basicamente este é o review do primeiro episódio, eu gostei demais, tem seus pontos negativos, suas falhas, claro que tem, mas num contexto geral, considerando tudo que a gente já esperou, já passou, para que essa série saísse, né, dentre as várias adaptações aí de videogames que foram, né, para as telas de cinema, de seriado, filmes, animações e tudo mais, eu acho que Halo, a série de Halo é uma adaptação muito boa, que tem um potencial muito grande, e eu espero que os próximos episódios sejam tão bons quanto o primeiro foi, ou quem sabe até melhores. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Central Halo Brasil caso ainda não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do primeiro episódio, se você gostou, se você não curtiu muito a ideia, se você comprou esse novo Master Chief, né, essa nova história de Halo, se você achou que tem coisas ali que poderiam ser melhor exploradas, o que você está esperando para os próximos episódios dessa série. Utilizem o espaço dos comentários aí para estarem trocando ideia, tá certo? E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do mestre e até a próxima. Tchau!